Bem, muita coisa acontecendo no país agora, inclusive esta semana, com mais resultados de eleições suplementares dos conselhos locais ingleses, alguns surpreendentes e outros nem tanto. Antes de tudo, sei que muitos discordam do meu veredito. O plano de Andy Burnham e do Partido Trabalhista é lançar anúncios antecipados para tentar impulsionar as pesquisas e então convocar uma eleição geral antecipada. Tenho que dizer, Andy Burnham visitou Harlow ontem para fazer seu anúncio. Acho que isso indica, considerando Harlow, que é um distrito eleitoral bastante disputado, acho que isso indica e é mais um sinal sério de que o Partido Trabalhista está pelo menos considerando a possibilidade de convocar uma eleição geral antecipada. Esse foi Andy Burnham em Harlow ontem. Antes de se tornar primeira-ministra, você disse que apoiaria cortes no IVA, um corte de 10% no IVA para o setor de hospitalidade. Por que você não fez isso agora? Esse é um primeiro passo hoje, mas é um passo importante. Eu assumi esse compromisso na eleição suplementar de Makerfield porque estamos perdendo pubs. Os pubs precisam saber que, a ajuda está chegando. Isso, para mim, é o nosso patrimônio. É a cultura da classe trabalhadora. Uma vez que os pubs se vão, eles não voltam. Então precisamos sinalizar qual apoio podemos dar quando possível. É por isso que fiz esse anúncio antecipado. Esse é um corte importante nas taxas comerciais que pubs e outros estabelecimentos pagam, podendo ajudar locais em dificuldade. E foi certo confirmar isso rapidamente, porque, como eu disse, tantas coisas boas acontecem ao reunir as comunidades. Quando esses lugares se vão, não voltam e não podemos perder mais nenhum. Essa já é a quarta medida assim em 4 dias. Como será financiada? Haverá aumento de impostos? Bem, isso é financiado a partir de uma mudança nas taxas comerciais, porque, você não pode tratar todos os negócios da mesma forma. Alguns realmente ajudam nas comunidades. E este pub, onde estamos hoje, bem no coração da comunidade aqui em Harlow, reunindo as pessoas, recebendo o grupo de saúde mental de senhoras mais velhas, é simplesmente ótimo ainda termos lugares onde as pessoas podem vir, mas outros negócios podem causar danos sociais. Então, salões de jogos para adultos, nas ruas comerciais, muitas vezes podem trazer danos reais para as comunidades. Depois, as pessoas vão notar que as lojas de vape pouco contribuem para a comunidade e ainda geram problemas. Vamos criar um regime de taxas comerciais que incentive negócios benéficos e trate de forma diferente os que causam danos sociais. Essa será a mudança que implementaremos. Quando você diz olhar de forma diferente, o que isso significa? O que vamos ver? Bem, eles obviamente vão pagar taxas mais altas, para então possibilitar a redução das taxas comerciais para pubs e outros locais que reúnem pessoas e trazem benefícios mais amplos para as ruas comerciais e comunidades. Eu sei que existe uma preocupação real sobre as ruas comerciais e a sensação de que muitas delas em toda a Grã-Bretanha estão em declínio. Para mim, os pubs que temos estão no centro das ruas comerciais. E eu acho que é muito importante sinalizar no início do meu mandato que serei um defensor deles. Eu vou defendê-los e agir. O que importa é agir, não é? Estou fazendo algo hoje, pode não ser tudo o que eles estão procurando, mas às vezes as pequenas coisas também importam. Claro, um dos principais motivos pelos quais estou dizendo que acho provável que haja uma eleição geral antecipada é porque o Partido Trabalhista está prometendo todo tipo de políticas caras sem nenhum plano real de como vão pagar por elas. E se eles conseguirem convocar uma eleição antecipada antes do próximo orçamento, isso é uma forma de escapar de ter que realmente justificar e explicar que grandes aumentos de impostos fazem parte do plano deles. E, você sabe, na Sky, só mais um exemplo aqui da completa falta de plano financeiro do Partido Trabalhista, desta vez em uma daquelas políticas favoritas da esquerda, o financiamento internacional para o clima. O que você acha disso? Com esse anúncio, certo, 400 milhões de libras do financiamento virão da troca de investimentos reservados para o financiamento internacional do clima por empréstimos, o que nos dará maneiras mais flexíveis de cumprir nossos objetivos climáticos internacionais, em inglês. É o que isso significa. Então, isso significa que 400 milhões de libras tinham sido alocados no orçamento do Departamento de Segurança Energética e Emissões Líquidas Zero.
E parte desse valor, desses 400 milhões de libras, vai para financiar projetos em outras partes do mundo que podem ajudar no combate às mudanças climáticas. Inicialmente, a ideia era conceder o dinheiro como doações, ou seja, financiar projetos em países em desenvolvimento sem esperar reembolso. Estamos mudando esse processo para que agora seja um empréstimo. Assim, o dinheiro será devolvido ao governo britânico. Agora, na verdade, olha, os detalhes disso ainda precisam ser trabalhados. Mas para que os empréstimos sejam considerados assistência oficial ao desenvolvimento, os termos do empréstimo precisam ser razoavelmente favoráveis ao país em desenvolvimento. E precisa contribuir para o desenvolvimento da economia desse país. Então, faz sentido simplesmente mudar o direcionamento dos gastos. Em vez de ser uma doação, será um empréstimo. E isso libera dinheiro para gastar com prioridades energéticas internas e com o nosso transporte público. Eu não quero interromper, mas tem só algumas coisas que eu gostaria, porque você mencionou ali sobre os juros. Eu sei que você está dizendo que os detalhes ainda precisam ser definidos. Sim, mas parece que esse é um ponto bastante fundamental. Se você observar sinceramente o histórico do Ocidente ao emprestar dinheiro para países em desenvolvimento, explica por que muitos se preocupam com isso. Então, já sabemos se vai ter juros ou não? Então, é bem comum ter empréstimos para financiamento climático internacional. Como disse, os detalhes ainda serão definidos. Queríamos fazer o anúncio hoje. É uma grande prioridade para o novo primeiro-ministro, Andy Burnham, ajudar com o custo de vida do dia a dia. Então, e como eu entendo e também como eu te disse... Tentando entender os detalhes disso. Mas, Sophie, você vai entender que eu não vou sentar no seu estúdio e te dizer como algo vai funcionar quando os detalhes ainda não foram definidos. Me desculpe mesmo, mas eu não vou. O ponto que eu já te falei e vou repetir é esse. Para que os empréstimos contem para seu orçamento de assistência oficial ao desenvolvimento ou assistência ao desenvolvimento no exterior. Então, os termos em que esses empréstimos são concedidos precisam ser razoavelmente favoráveis ao país em desenvolvimento. Não queremos explorar ninguém aqui, mas na verdade queremos maximizar o potencial de desenvolvimento desse dinheiro que está disponível. Isso está alinhado com o que outros países fazem no financiamento climático internacional. Se eu puder só interromper novamente. Mas você vai me perdoar. Não, espere. Na verdade, estou conseguindo alguma coisa. Não vou te dar os detalhes. Na verdade, não vou te perguntar. Eu não tenho detalhes para te dar. Enquanto isso, sabe, é muito triste dizer que o estado da lei, da ordem e da justiça neste país ficou tão brando. É realmente assustador que esse animal, Ruda Cabana, esteja prestes a ser transferido ao que parece para um hospital psiquiátrico onde os internos são tratados como pacientes e não como prisioneiros. E você pode ver o presidente nacional do sindicato que representa os trabalhadores do sistema prisional, correcional e psiquiátrico de segurança dizendo que seus membros acreditam. Ruda Cabana está manipulando o sistema. Disseram que ele não tem transtorno mental, está apenas manipulando o sistema e não passa de puro mal. Deveria cumprir toda a sentença em confinamento solitário olhando para 4 paredes. É revoltante pensar que agora ele terá todas as liberdades que um hospital psiquiátrico de segurança deve conceder. Ainda mais injustificável é o contribuinte pagar benefícios para ele, já que agora será considerado mentalmente doente. Algo deu terrivelmente errado no nosso sistema de justiça. Vimos que o plano de soltura antecipada foi interrompido por enquanto e está pausado. Sabe, estamos falando aqui de assassinos, estupradores, criminosos violentos que estavam prestes a ser soltos antes do tempo. Como isso pode fazer sentido, afinal? Sim, temos uma explosão populacional alimentada pela migração em massa. É claro que precisamos construir muito mais prisões. Isso é absolutamente inegociável. Isso precisa acontecer. Não temos escolha. Considere também que esta é a pesquisa mais recente que encontrei sobre estrangeiros em nossas prisões, mais de 10.000 até o fim de 23. Isso equivale a cerca de 12% da população carcerária. Todos deveriam ser deportados inicialmente. Enquanto isso, os barcos continuam chegando e, aliás, estão maiores. 165 imigrantes ilegais chegaram em um megabote esta semana. Andy Burnham não tem nada a dizer sobre isso. Mas veja, em termos de resultados das eleições suplementares dos conselhos ingleses esta semana, começamos em Essex, onde você pode ver que 2 conselheiros do Reform Reino Unido renunciaram apenas 2 semanas depois de serem eleitos para o conselho de Harrogate.
Disseram que as renúncias foram por motivos pessoais, o que sempre dificulta para o partido que defende a vaga. E você pode ver aqui 2 ganhos do Partido Trabalhista em Grace, 2 ganhos do Trabalhista sobre o Reform. O Trabalhista subindo um pouco, o Reform caindo nessas 2 cadeiras e 2 ganhos do Trabalhista. Mas em outros lugares, se você olhar em Kent, em Medway, você pode ver aqui um ganho do Reform Reino Unido sobre os conservadores. A queda dos conservadores em grande parte do país continua, enquanto todos os conservadores dizem para si mesmos que Kemi Badenoch está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu realmente não entendo isso. Outro resultado de eleição muito curioso em Devon, em East Devon, para ser mais preciso, onde você está vendo isso cada vez mais. O que diabos aconteceu aqui? Mais uma vez, o Partido Trabalhista. Já vi isso algumas vezes recentemente. O Partido Trabalhista nem apresentou candidato lá. Os conservadores mantiveram a cadeira em South Gloucestershire. Nova vitória dos conservadores, Tories caíram mais, Reform ficou em segundo, Lib Dems caíram e o Partido Trabalhista chegou a lançar um candidato ali e obteve menos de 10%. Desde as eleições locais em que o Reform Reino Unido dominou no início do ano, estes são os resultados consolidados das eleições suplementares para o Conselho realizadas desde então. E isso mostra, mais uma vez, o Reform subindo, o Partido Trabalhista caindo, os conservadores e os liberais-democratas praticamente estáveis. A tendência geral segue com o Reform ganhando espaço e o Partido Trabalhista perdendo. Andy Burnham e o Partido Trabalhista buscam ganhar força nas pesquisas nesse início, aproveitando o período de lua de mel. Ainda acredito que é mais provável uma eleição geral antecipada. Me conte sua opinião sobre isso e os resultados das eleições suplementares dos conselhos locais. Vou continuar trazendo todas as novidades para você. Deixe um joinha no vídeo e tenha um ótimo final de semana. Valeu!